que são básicas, que possam interferir em coisas mais complexas que a gente vai aprender mais à frente. Primeira coisa que eu quero que vocês fixem é relacionado com a linguagem básica do AutoCAD e a manipulação do ambiente principal dele. Se essas coisas não estiverem bem claras e vocês não entenderem bem disto, a gente não vai conseguir partir para a próxima etapa. Como eu não sei o que vocês sabem, o que vocês não sabem, eu vou falar um pouquinho de tudo, mas eu vou ser breve, curto, e vou fazer algumas dinâmicas com os objetos básicos, tá? Eu estou subentendendo que o básico você já sabe, então por isso que eu vou ser um pouco breve e rápido. E se for o caso depois, caso tenha sido muito rápido, o vídeo vai ficar gravado para que vocês possam assistir com mais calma e experimentar, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria esclarecer para vocês é em relação a alguns vícios que as pessoas têm de ficar convertendo o AutoCAD em coisas semelhantes a versões antigas. Isso é muito comum em usuários que oferecem resistência e eles acabam deixando de aprender um monte de coisa. Vocês devem ter aprendido, por exemplo, a mudar para o AutoCAD clássico e ele parecer aquele padrão diante, com as barras laterais. Por favor, para as minhas aulas não façam isto, porque tem um monte de comando novo que não aparece nessas barras e a gente vai precisar deles para fazer os projetos. Então vocês vão sempre manter o AutoCAD de vocês em 3D Modeling, tá? Desculpe, em Draft Annotation. Se a gente estiver trabalhando em 2D, 3D Modeling, sempre que começar a trabalhar em 3D. Na verdade, como vocês vão estar interagindo com as duas coisas, eu até prefiro que daqui a mais ou menos uns 15 dias, quando tiver a disciplina evoluído, só usem 3D Modeling, sabe por quê? Não existe um AutoCAD 3D e um 2D, não são dois programas, é um programa só, e os comandos eles estão aí do mesmo jeito. Basta você escolher ou não que quer usá-los. Só que no 3D Modeling, as ferramentas 3D estão no fácil e as de 2D estão bem do ladinho. Mas para início de conversa eu quero que vocês mantenham em Draft Annotation, porque está melhor para quem está iniciando nas coisas mais básicas do AutoCAD. Então, para você mudar isto, ou você acessa essa roda dentada que está na porção superior esquerda, ou na porção inferior direita. A segunda coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que o AutoCAD, você pode acessar os comandos no mínimo de duas maneiras diferentes. Ou você aciona pelo comando, ou pelo ícone, que vai estar aqui nos ribbons. O AutoCAD aboliu o menu. Ele está entrando no padrão Office, então não tem mais menu para procurar pelo nomezinho. Eu acho isso até ruim, tá? E você pode acionar os comandos através de atalhos, coisa que é novidade que não tem nas versões antigas. Quando você ia pelo atalho, você tinha que decorar qual é a sigla desse comando, né? Vai acionar line. Quando você não sabe de cor, você acabava tendo que digitar line completamente, né, para acionar o comando. Não é mais deste jeito. Se você simplesmente começou a digitar L, o AutoCAD já vai começar a sugerir comandos e você pode escolher. E se você não souber o atalho completo, começou a botar a metade dele, se eu quero, por exemplo, retângulo, comecei R, E, ele já vai pegar o provável comando que você quer usar. Se não é ele, vai para o próximo da lista. Isso é novidade, tá? Isso não é uma coisa que todas as versões têm, não. Tudo ok até aí, certo? Então, a gente pega isso daí e vamos começar entendendo os comandos mais básicos. O comando mais básico que tem no AutoCAD seria o comando line, seria por ele uma melhor compreensão do que existe mais básico no AutoCAD. Então, eu vou pegar aqui o comando line. Meu Deus, estou gaguejando pra caramba por causa desse esquecimento. Acionei o comando line. Vou pedir para vocês desligarem as ferramentas de precisão e fazer alguns cliques aqui para poder perceber o seguinte. No AutoCAD é muito importante observar que tudo que você lança nele tem, ao lado, ao acionar um comando, você tem ou opções ou sugestões. Qual a diferença de opção para sugestão? Opções aparecem entre colchetes, sugestões aparecem entre chaves. Nas versões antigas, para você entrar numa opção, você tinha que digitar a letra que está em maiúsculo. Nas versões novas do AutoCAD, por exemplo, a opção Undo aqui, eu posso clicar nela. Se eu tivesse aqui traçando um objeto e eu quero interromper qualquer comando, o que eu uso para sair de qualquer comando? ESC.
Outra coisa, se eu estou iniciando um comando e eu quero repeti-lo, eu não preciso fazer esse trabalho de ir e vir o tempo inteiro. Eu posso simplesmente acionar o comando line, usei uma vez, não estou usando mais, mas quero repetir, ao invés de ir lá e voltar de novo, se eu perceber que na linha de comando não tem nada escrito, eu posso dar um enter. Ele repete o último comando e eu vou acionar do mesmo jeito. Tudo ok até aí? Vou adiante. Então, só quero que vocês tenham o seguinte cuidado. Se o último comando que eu usei foi o line, e eu quero, por exemplo, fazer uma, sei lá, eu vou pegar aqui, deletei alguma coisa, e agora desfiz isso. Aí eu peguei e desfazer, eu quero repetir o último comando, mas eu não observei que o último comando que eu usei não foi line, foi apagar. Se eu sem querer der um enter, ou aliás, se eu até tiver a mão pesada e segurar a mão no enter, eu posso desmanchar um projeto inteiro. Posso perder horas de trabalho, então tem que ter atenção para isto. Em se tratando de um comando que eu esteja fazendo uma modificação e não mais uma criação, vou usar o comando mais simples de todo, o comando de apagar. A forma mais prática de todas de apagar um objeto seria, deixa eu desligar aqui de novo, que sem querer desfiz isto. Pego o objeto, seleciono ele e na sequência eu vou escolher deletar, por exemplo, delete. Seria uma simples e mais objetiva, né? E é semelhante aos outros programas. Só para que vocês entendam, porque o delete tem no teclado, mas nem todo comando tem. Então a gente precisa saber como é que é essa lógica para todos os comandos, para que lá nos mais complexos vocês continuem repetindo esse procedimento sem errar. O AutoCAD, ele te permite acionar comandos antes ou depois de selecionar os objetos. E isso muda o procedimento, isso muda o grau de praticidade dos resultados. E isso pode, no final de um projeto, significar dias de descanso ou de atraso, por você ter perdido muitos minutos repetindo passos que não precisavam. Se eu simplesmente selecionar um objeto e depois utilizar, por exemplo, o Erase para apagar, eu apago o objeto. Mas eu posso também primeiro acionar o Erase e depois selecionar o objeto. Qual que é a diferença do procedimento? Ao final eu tenho que dar uma Enter. O que isso quer dizer? Que se eu pegar primeiro o comando e depois for no objeto, eu sempre vou ter um passo a mais. Qual? Dar Enter. Portanto, isso não é uma prática produtiva. Não é bom você pegar primeiro os comandos, é bom pegar primeiro o objeto. Tá ok? Primeiro eu seleciono o objeto. Depois você aciona o comando, porque o comando já está automaticamente realizado. Isto. Outra coisa. Tenho aqui uma sequência de objetos. Quando eu vou selecionar um objeto, tem gente que para executar ele pega um, pega o outro. Enquanto está 2, 3 objetos, ok. Mas se você tiver uma pancada de 500, tem que ter praticidade. O que é mais prático fazer? Clicar numa área que não tem objeto e abrir uma janela para pegar os objetos. Mas o local, a forma como você clica muda o resultado da seleção. Da esquerda para a direita, só se estiver totalmente contido. Dessa maneira eu estou selecionando algum objeto? Não está. Dessa maneira, eu estaria selecionando quantos? Sim. Mais de 5. 6 objetos selecionados. Ah, perdão. Deixa eu botar de maneira que vocês enxerguem, que aí o data show está complicado. Não. Por que todos? A lógica é a seguinte: janela da esquerda para a direita que sai azul, ela precisa conter totalmente o objeto. Janela da direita para a esquerda, que é verde tracejado, o simples cruza por cima de um objeto e pega o objeto. Aqui eu estou cruzando por cima de um objeto horizontal e de mais 5 que estão na vertical. Mas esses que estão aqui para baixo, eu não estou cruzando. Esse daqui, por exemplo, deixa eu botar aí, para vocês na gravação, estou apontando no quadro. Esses que estão aqui, ó, de baixo, eu não estava selecionando naquela ocasião. Vou dar uma diferença aqui, que é pouca, básica, mas que muda totalmente a situação. Abrir a janela desta maneira, quem está sendo selecionado?
Só os centrais. Vou abrir a mesma janela, só que com a metodologia diferente. Quantos objetos estão indo aí? Os horizontais também vão nessa daí, professor? Oi? Os horizontais também vão? Tanto os verticais quanto os horizontais e também as figuras do meio, porque tracejado tanto faz cruzar quanto conter o objeto. Ambas as situações selecionam os objetos. Tá claro isso aí, né? Vamos adiante. Algumas coisas que fazem vocês serem usuários mais produtivos ao estar num projeto. Habilita o Orto e faz um testezinho. Aí do lado dessa casinha que eu estou trabalhando, faz uma sequência como se fosse essa minha, para que vocês se tornem práticos. Então a dica principal de quem quer ser rápido no AutoCAD. Mais da metade dos usuários iniciantes começam no AutoCAD e assim, uma mão é madame, a outra é escrava. E ela fica em cima do mouse compulsivamente, escravizando os seus dedos que vão sofrer de ler no fim do projeto ou no fim do semestre. No caso da disciplina, né? Vocês que estão fazendo a disciplina. Então vamos evitar isto. Normalmente o usuário prático ele tem uma mão no mouse e a outra em cima do Enter. Ou dos comandos dos atalhos do teclado. Vamos pegar uma situação bem prática que faz o tempo ser economizado. Uma pessoa com pouca prática no AutoCAD, ela faz assim. Ela usa essa mão de madame, ela fica para lá, né? E ela normalmente fica pendurada. Vocês meninas ficam assim, né? Ou fica pendurada, ou fica alisando o cabelo, né? Uma coisa dessas. Essa aqui serve para qualquer coisa, menos para trabalhar. E ela fica lá. Aí o que ele faz? Vem aqui no comando linha, dá um clique, dá outro clique. Aí vocês já fizeram a besteira de entrar lá no AutoCAD para configurar as opções e desligar os comandos do botão direito do mouse, né? Vocês não aprenderam isso com alguém ou não? Por favor, se vocês não aprenderam, não aprendam. Porque isso um vício de quem é usuário de AutoCAD de 1900 e vovó bonita de calcinha, que traz uma perda de uma série de comandos. Não mexa nada aqui, é o que eu estou sugerindo. Esquece isso e não mexa. Tem gente que desliga aqui, ó, que tira os menus. Sabe o que quer dizer? Tira um monte de comando também, tira um monte de operacionalidades práticas do AutoCAD. Aí ele fica só por aqui, botão direito. Só que eu alerto para vocês que quem usa aquilo lá é porque quer chegar aqui, ó, botar o botão direito e ele significa Enter, mas ele continua aqui, ó, se você escolher. Não precisa disso, de habilitar isso lá. Mas vocês sabem, agora há pouco eu falei, que Enter significa repetir de um comando, portanto a gente não precisa de ficar clicando toda hora no line para reproduzir, né? Se eu fizer line uma vez, primeiro clique, segundo clique, eu posso dar ESC para sair do comando, mas Enter também serve para sair, não serve? Barra de espaço do AutoCAD é a mesma coisa que Enter, combinado? Então pode escolher qual dos dois você quer. Se a minha mão já está em cima do Enter, eu dou um Enter para sair. Enter também não serve para repetir de um comando. Então, gente, uma maneira prática de fazer um monte de linha no projeto de uma vez só, numa situação como essa, é escolher o primeiro comando, você vai fazer clique, clique, Enter, Enter, clique, clique. Outro é melhor, tá, do que pular. Enter, Enter, clique, clique, Enter, Enter, clique, clique, Enter, Enter. Experimenta para ver se vocês não acham isso hiper prático. Façam, por favor, porque eu vou fazer um testezinho agora com isso, baseado no que eu desenhei cá. Isso quem estiver acompanhando e quem estiver querendo, tá? Quem não quiser pode se acompanhar e depois usar o conteúdo do vídeo. E aí agora, eu quero cortar esses objetos, por exemplo, com o trim que vocês conheceram, né? Mas aí eu vou fazer vocês entenderem um pouco além, porque o trim é um comando muito importante para a gente lá na frente e que vai causar muita confusão para vocês se vocês não dominarem. Qual que é a lógica básica do trim? Trim funciona assim, acionei trim, e aí eu quero cortar os objetos. A primeira coisa que ele pergunta é quem vai ser cortado? Não. Quem é a fronteira de corte? Eu aciono quem é a fronteira de corte e dou um Enter. Só depois disso que eu vou dizer quem vai ser cortado. Aí eu vou clicar os objetos que eu quero cortar. Tudo ok até aí, né? Mas eu posso abreviar algumas situações. Por exemplo, se eu quiser acionar o trim e fazer um intervalo de corte entre dois objetos, eu posso dizer que minha fronteira de corte é este e é este. Enter. Logo ele só vai cortar entre um objeto e o outro.
Mas aí eu pergunto, eu já cortei a parte de baixo, dá para cortar de cima? Não dá. Por quê? Para haver corte no trim tem que haver cruzamento. Não tem cruzamento, não vai ter corte. Oi? Aí o correto seria sair do comando trim e usar o comando de deletar para poder realizar esse procedimento. Quase caiu aqui. Isso vai ficar gravado, que merda. Além dos meus esquecimentos de hoje, vai ter minhas quase quedas. Ficar aqui mais equilibrado. Então, é porque essa altura aqui dessa gambiarra tá me atrapalhando. Sim, eu estava falando do trim. Só que o trim, ele... Lembra que eu falei para vocês que seria melhor acionar primeiro os objetos para depois dos comandos? Isso é sempre mais prático, porque se eu pegar primeiro os objetos, quando eu acionar no comando trim, ele já sabe quem é a fronteira de corte, que for para o primeiro objeto que eu selecionei. Logo, a primeira coisa que ele pergunta é quem vai ser cortado, então eu já saio cortando quem eu quero. Bacana isso aí, né? Só que tem uma outra coisa. Já que é tão prático pegar todo mundo através do comando trim, como vocês já sabem a diferença entre uma opção e uma sugestão, eu não falei, né, a diferença. É que entrar em colchetes e entre chaves. Mas como usar? Vou usar o comando círculo como exemplo antes de eu voltar para cá. Acionei aqui círculo, vou clicar aqui e vou fazer um tamanho qualquer. Faz só a título de teste. Fiz qualquer coisa, de qualquer tamanho. Se eu quiser repetir o mesmo círculo, do mesmíssimo tamanho, mas eu nem sei que também usei, basta eu aceitar a opção, a sugestão que o AutoCAD normalmente dá. Quando eu aciono o círculo e dou o primeiro clique, normalmente esse número que aparece aqui embaixo é o último valor, ele está sugerindo usar o último. Toda vez que eu quero aceitar uma sugestão do AutoCAD, basta dar um Enter que ele usa o último. Então esse 187 com os quebradinhos foi o último valor que eu usei. Ele vai sugerir este último valor. Ok? Eu disse que tudo que aparece entre colchetes é uma opção e tudo que aparece entre chaves é uma sugestão. Para usar uma sugestão, basta dar um Enter. Quando eu desenhei um círculo aqui de um valor qualquer, eu não sei que tamanho tem, mas eu quero repetir ele de novo. Quando eu uso o comando círculo, se eu dei só o primeiro ponto antes de dizer qual é o tamanho dele, o AutoCAD sugere o último que foi utilizado. Manualmente, eu impossivelmente vou acertar aquele mesmo valor com casas decimais e tudo. Se eu quero usar o último valor, eu simplesmente dou um Enter e ele usa o último valor. Tudo ok até aí? Voltarei para o comando trim. Partindo do princípio que vocês sabem usar sugestões, eu também não preciso selecionar um objeto antes para ser prático utilizando o trim. Aciono o comando trim. E aí, estão vendo que ele tem uma sugestão de mandar todo mundo virar fronteira? Select all. Se eu der um Enter, ele vai selecionar todo mundo aqui como fronteira, portanto, quem eu for clicando já vai virar objeto de corte. Prático raciocinar desse jeito, né? Compreendendo o que o comando pensa e como que o AutoCAD dialoga as coisas. Tudo ok até aí? Só que tem uma coisa que ninguém perguntou que é interessante vocês entenderem. Quando eu fiz esse círculo aqui, eu não estava dizendo valor, mas vocês precisam fixar uma coisa. Antes, durante e depois de qualquer comando, deve-se olhar para onde? Para a linha de comando. É mais importante a linha de comando do que a tela. Dica que eu dou. O ambiente do AutoCAD vem com ela solta, eu acho confuso. Arrasta essa barrinha aqui para baixo, por esse local cheio de pontinho, ó. Cuidado para não clicar no X, senão você fecha ele. Encaixe ele aqui embaixo, porque você vai poder seguir as instruções do AutoCAD com maior segurança, porque aparecem mais linhas para você observar. Eu só sei que eu posso executar um comando se eu observar a linha de comando e perceber que ela está em branco. Eu só sei o que eu devo fazer durante esse comando se eu observar para ela e ver quais são as opções ou quais são as sugestões. E eu só sei se esse comando finalizou corretamente se eu observei para a linha de comando e vi que ela está em branco de novo. Então isso comprova que você tem que olhar antes, durante e depois de qualquer tarefa para a linha de comando. Ok? Isso é mandatório para a gente ser produtivo em AutoCAD. Baseado nisso, eu vou aqui acionar o círculo. Ele pede, ó, na linha de comando, especifique o ponto central, e eu vou obedecer o procedimento que ele me pede. Na sequência ele pede, especifique o valor do raio. O que eu vou dizer agora para ele? Vou dizer um valor do raio correto que eu quero utilizar.
200 e vou dar um Enter. Perfeito até aí, né? Simples, dizer a medida de um círculo. Só que eu quero que vocês questionem o seguinte: quando eu digito 200, que unidade é esses 200? Na verdade, até este momento que a gente iniciou um arquivo em branco e não fez nenhuma configuração, nem é necessário e nem há uma interpretação única do AutoCAD em relação à unidade se você não tiver feito uma lógica de raciocínio com medida sua. O primeiro valor que você lança, raciocinando uma unidade, é quem determina qual unidade do seu projeto. Ou seja, se eu cheguei aqui, fiz um ambiente, aí quando eu cheguei aqui nele que fiz esse quadrado, por exemplo, digamos que eu disse para o AutoCAD que aqui mede 3, eu quero fazer um quarto de 3 por 4. E na hora de digitar, eu digitei que a largura dele era 3 e digitei que o comprimento dele era 4. Digitei desta maneira aqui, né? Que unidade que eu raciocinei neste momento? 3 metros. Agora sim metros, porque eu já tenho um raciocínio que isso é um ambiente. Se eu botei 3 por 4, não pode ser centímetros, porque não cabe nem, né, não cabe nem um inseto dentro dessa casa, desse quarto, quanto mais uma pessoa. Então só pode ser 3 por 4. Aí, depois que eu desenhei, comecei a fazer uma cama aqui, e do lado botei um criado mudo de 50 por 50, correto? 50 por 50 correto, coisa nenhuma. Se eu comecei a trabalhar por metros e quero fazer um criado mudo aqui, ele tem que ser 0,50 por 0,50, porque isso daí é meio metro, certo? Então essa lógica eu tenho que manter. Mas então você não configura a unidade enquanto tem no AutoCAD para trabalhar? Configura sim, porém ele só tem efeito a ponto de fazer um comando não funcionar corretamente no momento que você vai criar o bloco. E infelizmente a maioria dos usuários que mexem com o AutoCAD não sabem disso e não sabem configurar as unidades de bloco. E deixam tudo bagunçado e as escalas normalmente não funcionam para quem está trocando informações com você. O AutoCAD, por padrão nas unidades, digitem Units, UNITS, vocês vão perceber, nesse arquivo não está deste jeito. Ele está em metros porque eu andei brincando com ele. Mas de verdade, esses objetos que eu fiz aí do lado eu fiz em centímetros, então até troquem para que fique coerente, para que vocês não se atrapalhem já quando eu for explicar um novo assunto. Mas o AutoCAD por padrão está em milímetros. Se você abrir aqui para olhar, está em milímetros. E as pessoas no Brasil normalmente trabalham em que unidade de fazer projeto? Metros. Sabe a confusão que isso dá no bloco? O inferno. Aí tudo quanto é escala de bloco dá na hora de inserir. Oi? Não, isso é para qualquer projeto. Se vocês não aprenderam a fazer isso no passado, gravem que daqui para frente precisará ser configurado, para que vocês não tenham problemas nos projetos que vão ser configurados. Por quê? Os blocos que eu dei para vocês, que eles copiaram hoje, naquela pastinha de blocos dinâmicos, estão todos com unidades configuradas perfeitinhas, com um monte de precisão, um monte de inteligência, um monte de dinamismo nos blocos, para que vocês possam reutilizar. Se vocês não configurarem tudo corretamente, aqueles blocos vão dar pau. Então, é para deixar em centímetros ou em metros. O usuário escolhe qual unidade que ele quer trabalhar. Em arquitetura, o mercado vai cobrar de vocês saber trabalhar em metros. Então, configure de vocês para metros, porque os meus blocos vão entender isso, tá? Eles se convertem de centímetros automaticamente para virar metros. Não, desculpe. Nos projetos de vocês, façam metros. Na aula de hoje, deixem centímetros, tá? Vamos voltar para ver algumas coisinhas que são importantes para vocês na apresentação do projeto de vocês. E que eu acho que talvez vocês ainda não estejam sabendo trabalhar. Coisas que existem nas versões novas de AutoCAD que talvez vocês não tenham visto. Se eu vou começar a fazer, por exemplo, uma cota agora, o correto não é deixar um layer corrente escrito cota antes de começar a desenhar. No AutoCAD eu não preciso mais ficar procurando por ele. Se eu sei que o layer corrente é cota que eu quero usar, tudo que tem nome que eu criei, o AutoCAD sabe automaticamente, basta buscar por esse nome. Se eu digitar aqui, por exemplo, a cota e der um Enter,
o layer cota fica automaticamente corrente, sem eu precisar procurar nem lá no campo de layers. Isso é automático. Se eu criei uma vegetação aqui do lado, um bloco, aí eu quero inserir esse bloco de novo, que eu já coloquei uma vez. O AutoCAD já sabe que esse bloco se chama helicônia. Então eu não preciso chamar o comando de bloco. Vocês aprenderam a inserir blocos? Aprenderam a inserir? A criar um bloco, ou pegar uma biblioteca e inserir os bloquinhos? Acho que não, Hoje eu não vou ensinar, mas eu vou mostrar para vocês como fazer mais à frente. Muito não. Mas isso não acabou não. A primeira vez você tem que buscar na biblioteca. Mas uma vez que você já inseriu o AutoCAD, já está sabendo que ele está aqui, você só precisa saber o nome do bloco. Aqui, por exemplo, tem um bloco chamado helicônia. Se eu digitar helicônia, o AutoCAD sabe que isso é um bloco, dou um Enter. Aí ele já vem agarrado no meu mouse para eu clicar e colocar ele onde eu quiser. Isso é basicão no AutoCAD, tá? Mas eu estou falando assim, que antes você tinha que ir lá, colocar um objeto, aí depois você ia clicar para buscar de novo. Não, agora já não precisa mais. É nessa versão, né? Essa versão que é desse jeito, não são todos os AutoCADs. Eu não me lembro, eu acho que a 2013 também, esse caso específico não fazia lá. Mas olha só, se eu tiver a biblioteca com bloquinhos já configurados, é só escrever o nome dele que ele vem. Eu não preciso de... Se você já inseriu uma vez, não precisa mais. Porque ele tem que estar aqui dentro. Ele não sabe entender blocos que estão em qualquer lugar do planeta. Ele tem que estar aqui dentro desse arquivo, tá? É só da segunda vez. Você puxar dentro de algum local para trás aqui. Então da primeira vez ainda tem que funcionar. Mas se não tinha biblioteca, e aí colocava lá. Aí não dá colocar outra vez, agora a gente vai ter melhor coisa. Aí se fosse 3, 5, 10, você ia ter que tirar 10 vezes. Outra coisa, vocês notaram que a carona desse projeto aqui, ele está muito diferente dos projetos que vocês apresentaram, né? E na minha disciplina tem que ser desse jeito aqui. Se não for desse jeito, vocês não vão poder apresentar o projeto, tá? Mas vão aprender, não se preocupem. Que eu não espero que vocês saibam não. Eu só vou cobrar aquilo que eu puder ensinar. Desse jeito aí, ó. A gente apresentou aí, ó. Desse jeito aí. É por isso que eu botei isso aqui, para vocês terem noção. Primeira coisa, vai começar a fazer RED. Se tem esse tanto de coisa pesada na tela, a gente sabe que se tiver muita coisa na tela para processar, ele trava, né? Fica pesado. Então você tem que fazer várias coisas. Ou você isola o objeto, ou desliga o layer, ou move esse monte de coisa pesada e deixa do lado de fora. E deixa na tela só a área leve que você trabalhar. Se for alguma coisa que está aqui dentro já está tudo carregado, copia para o lado, rachura e depois devolve. Tá? Mas nesse caso aqui, vocês querem pegar o projeto e humanizar. Sabe o que é que diferencia aquele projeto que vocês fizeram para esse que está aqui? RED. Mas nada, só colocar RED. Só que essa combinação de RED para ficar aqui pode vir a ser um pouco complicada. Vou passar 5 métodos diferentes. Todos estão o passo a passo numa aula só de rachura que tem lá nos vídeos do meu site. E na apostila, cada um dos métodos de rachura está descrito passo a passo também. Então vocês podem voltar lá e revisar ou assistir o vídeo como preferir, tá? Vou fazer dinâmico e vocês acompanhem cada um, que eu não vou esperar. Mas quem quiser ir praticando em paralelo, pode experimentando também. Primeira coisa que vocês vão perceber que isso aqui são combinações de RED. Nem todos são REDs, só um RED que você fez para dar o efeito. Esse REDzinho que tem um granitinho aqui, só com o RED a gente já consegue esse resultado. Que não dá para ver muitos pontinhos aí, né? Deixa eu ver se dá para ligar um pouco mais para melhorar. Os pontinhos daqui, ó, dessa bancada, estão vendo? Esse aqui é hiper simples. Primeira dica que eu dou para vocês: o projeto já está pesado, não dá para mexer do lado. Não, você tem que trabalhar aqui. Trabalhe sempre com polyline. Todo mundo sabe usar polyline? Não. A diferença de linha para polyline é que quando você pega e faz linha, é um monte de pedaços. Se você quiser fazer uma ação que você tem que selecionar só uma vez e pegar tudo, não pega porque é um monte de pedaço. Com polyline, você, ao produzir o seu objeto, vou aqui dar um close para fechar. Tchum. Pegou, é um objeto único.
Qual é a vantagem? Dentre vários comandos e opções, o RET é um deles. Se você acionar o RET, ao invés de dar aquele pick point, que na hora que você for dar o pick point, que clicar aqui vai travar tudo, mesmo com muito objeto na tela, você dá um select, clica no contorno dessa polyline e ele já rachura porque ele entende o contorno. Poxa, mas aí você não sabe fazer com isso e você fez um projeto inteiro, todo com linha e quer juntar. Olha como é difícil de juntar. Você marca todo mundo e dá um join, J, enter, J de juntar. Pronto, juntou todo mundo. Então, mesmo que você não tenha feito, dá para juntar. Tudo ok? Simples. Se você prefere ir por ícones, join fica aqui no meio do modify, tá? Mas eu acho desnecessário. Join é muito melhor digitando J. J, enter, acabou. Aí aqui você consegue fazer. O Red é para fazer texturas, pisos, para fazer sombreamentos, para dar a sensação de 3D, de relevo nos objetos, para tornar o projeto humanizado. Vamos ver cada uma das técnicas para cada um dos materiais agora. Esse é aquele mesmo que você ia lá na configuração atrás das texturas. Nós vamos nela agora. Vou um por um passar os diversos métodos para chegar nesses resultados. Vamos pelo mais fácil de todos. Um colorido chapado. Colorido chapado, acionei o RET, escolhi sólido, venho aqui embaixo nessa corzinha. Normalmente a gente não usa essas cores porque elas saem preto, né? Colorido de verdade é aquelas daqui do Select Color, ou você usa uma destas aqui, ou vem aqui no True Color e mistura para descobrir aquilo que você quer. Ok? E aí, na hora que você chegar aqui que rachurar, já vai sair do jeito que você quer. Mas percebam que em alguns locais, por exemplo aqui nessa geladeirinha, tem um colorido que tem um degradê, não é? Isso é um RET de gradiente, hiper simples também. Eu venho aqui no RET, escolho aqui em cima que troco de sólido e troco para gradiente. E aqui eu vou misturar as duas cores que eu quero fazer. Só para vocês terem uma noção de dois que são muito úteis e hiper praticáveis, vou dar os dois mais comuns do projeto: vidro e madeira. É os dois RETs mais utilizados no projeto. O vidro eu costumo utilizar branco, misturado com um turquesa, que é uma coisa intermediária entre o azul e o verde. Ok? E aqui também tem a possibilidade de dar uma anguladinha. Por que eu boto um ângulo? Porque se eu pegar um RET em pé como está aqui e aplicar ele, não parece que há um relevo abaulado de uma curva? Para evitar esse efeito, eu venho aqui no ângulo e costumo digitar 45 ou botar um ângulo qualquer, mas evitem botar ângulos quebrados. Sugiro que usem 45, tá bom? Então botei aqui 45, ó, Enter. Fiz uma representação gráfica de vidro. Madeira, vou acionar o RET e eu troco as duas cores aqui. Uma eu vou usar amarelo. No caso do gradiente, vocês podem usar essas cores de cá, porque o AutoCAD entende, tá? Ele faz uma mescla de cores, ele não transforma em preto. E, só que ó, a segunda cor aqui tem que estar habilitada e aqui tem que estar trocada para gradiente, né? Então, venho aqui na segunda cor e coloco uma cor tem que ser marrom e outra cor tem que ser o amarelo. Pronto, escolho marrom com amarelo, pego um dos padrões que eu tiver aqui, ângulo 45 também é interessante. Eu vejo se é para a dominância de uma madeira mais escura ou mais clara, normalmente pego essa que tem mais marrom. Cliquei aqui, ó, Enter, já representei o meu objeto com madeira. Só que vocês vão ver que, por exemplo, a minha madeirinha que está aqui, ela tem um veio, né? Ela está mais gostosa de se ver do que aquela que eu fiz lá. Ela, além disso, tem um veio para ficar mais gostoso ainda, mais semelhante à madeira. O veio, um veio da madeira, para representar a madeira mais claramente. Aí, nem sempre tem o veio da madeira lá pronto para você usar, mas aí você usa a sua criatividade. Por cima desse RET que você já fez, você vem aqui, entra, procura uma coisa qualquer.
Vocês devem ter aprendido a fazer a padronagem pura, né? Que é você chegar aqui simplesmente, escolhe um padrão desse qualquer, clica aqui, vem aqui na escala e coloca um valor maior para que você enxergue ele mais agradável. Aí digita aqui um valor, né? Digitei aqui valor, sei lá, o meu quis botar 5. Dou um Enter. Só que isso aqui sozinho é um negócio muito lento. Parece AutoCAD de 1900 e antigamente, né? AutoCAD de hoje, ele é essa composição. Eu pego a minha madeira, entro aqui, procuro alguma coisa que pareça o veio que eu estou buscando. Eu dei na minha telha no dia que eu fiz isso aqui, de pegar um que nem era de madeira, um de pedra, ó. Aí vim aqui, botei por cima da madeira, só que eu botei numa escala tão grande que ninguém percebeu que antigamente tinha uma pedra aí. Só ficou umas linhas atravessadas no meio. Opa! Pronto, ficou de bom tamanho para minha representação. Enter. Só que essa cor da linha que está aqui, eu não gostei, né? Eu posso selecionar ela, botar um marrom mais escuro aqui, ó. Pronto, ficou chique para minha representação da madeira. E eu posso também fazer pisos que são combinados. Vamos primeiro aprender a fazer piso preciso. Você está paginando uma cerâmica cuja estética é importante e ela tem que começar numa direção exata e terminar no lado correto. Então, vou usar aqui Red. Quando a medida é definida pelo usuário e não é só uma escala louca para você enxergar, você tem que trocar aqui de padrão para definido pelo usuário. User Define. Isso quer dizer que agora isso aqui não é mais uma escala, isso é uma medida. Eu quero que a medida exata da minha cerâmica tenha 60. Só que, por enquanto, se você deixar só aqui com 60 e não trocar, e não acrescentar uma opção que eu vou ligar daqui a pouco, você não está fazendo um piso 60 por 60. Você pode estar fazendo, por exemplo, um assoalho cujas tiras de madeira, cada uma tem 60. Mas não é isso que eu quero, não. Eu quero ligar duplas linhas, num sentido e no outro. Então eu entro aqui, ó, Properties, ligo a opção Double, para ficar num sentido e no outro, e eu vou escolher. Tá, desculpe, já está duplicado, então já tem 60 nos dois sentidos. Porém, eu falei para vocês que eu não quero quebrar aqui de qualquer jeito. Eu quero que a pessoa, quando entre aqui na churrasqueira, lembra que a entrada é por aqui, ó, olha lá por onde entra. Vamos supor que era do meu interesse que eu quisesse que a cerâmica começasse nessa quina. Então o que eu faço? Eu quero nessa quina, Set Origin, quer dizer, ajustar a origem da cerâmica. Então eu clico aqui. E eu vou vir com o meu Snap ligado, vou clicar nesta quininha de cá. E aí eu dou um Enter para finalizar. Só que eu queria que esse rejunte fosse numa cor mais criativa. Vou botar um bege, sei lá. Então vou correr atrás dele aqui e vou botar. Perfeito. Mas lembra que a cerâmica que eu fiz para vocês lá não era só essas linhas mortas? Tinha uma coisa bonita no fundo, um gradiente. Então eu vou combinar isso aqui que eu já fiz com um gradiente para ficar agradável. Entro no Red, troco aqui para gradiente. Obviamente que aí tem que ser mais suave, né? Que ali é um piso, ó, que está vindo do branco para o bege. Então eu vou brincar disso, ó. Eu vou botar branco num canto, vou botar bege no outro. E aí eu escolho um desses métodos, normalmente eu pego o que tem mais branco. Escolhi aqui e vou colocar Enter. Falei, poxa, mas não era um combinado? Este objeto ficou na frente um do outro. Péssimo. Neste caso, você pode selecionar o objeto e ao clicar com o botão direito, na apostila tem assim, como enviar objetos para frente ou para trás. Você vê esse item lá. E é através do Draw Order. Selecionei, clico com o botão direito, na lista que aparece tem, ó, Bring it front, enviar para frente. Send to back, enviar para trás. E eu pego essa rachura, mando para trás. Perfeitinho. Mas e o bloco para ficar assim? Não precisa, gente. Meus blocos são todos humanizados. Vocês estão com a biblioteca inteira aí com vocês, tá? É só inserir que já vai perfeitinho. Outra coisa, se você inserir um bloco meu, vou mostrar aqui para vocês. Depois eu vou falar especificamente sobre bloco, tá?
Cadeira... Pega essa cadeira aqui. Oi? Para já. É a última coisa de hoje, tá? E eu paro. E aí, essa aqui não é melhor não. Deixa eu mostrar um outro. Vou buscar aqui, deixa eu ver um que tem sofá. Sofá. Deu um ok. Coloquei o bloquinho do sofá aqui. Mas poxa, não, esse sofá não tá bom, não gostei da cor, não gostei do tamanho, não era de 2 lugares. Selecione o bloco, entra na setinha que está aqui embaixo, clica nela, procura um bloco que seja mais a cara do que você quer. Ah, esse aqui tá chique, esse é um bloco tamanho, é um sofá tamanho família. E você vai usar ele. E se você estiver trabalhando numa vista frontal, você pode ter as opções de trabalhar com ele frontal. E se você estiver em 3D, você também pode alterar. E aí depois você observar o projeto já em 3D, quando tiver nessa etapa que não é para essa aula que vai ser. Como chegou, ficou. Tem, se você pegar o projeto inteiro de uma vez e escolher na propriedade 3D, que você pode fazer assim, ou você pode também fazer isso. Ó. Você pode selecionar os objetos e entrar na propriedade dele e mudar aqui, ó, a visibilidade. Isso vai estar em 2D. Está em 2D. Troco para outra opção qualquer e ele vai obedecer. Tanto faz se é 3D ou se é uma opção de vista frontal ou outra opção do próprio 2D, tá? Vou parar nesse ponto aqui e a gente brinca de coisas mais complicadinhas na aula que vem, tá bom? Então... Aí depois você pega o projeto todinho, só coloca 3D. É, difícil assim. Para os blocos, tá? A estrutura da arquitetura, o papo é outro e a gente vai conversar lá na frente. É porque ainda não estamos em aula de 3D, tá? Isso é porque é uma rotina de 2D que também serve de 3D. Ah, tá, achei que era fácil assim, colocar a casa toda vez. Mas é. O professor fala